Taxação de grandes fortunas, vamos ao assunto, né? O que é, Flauzino, a taxação de grandes fortunas? Bom dia Bom dia. aos ouvintes da Rádio Moderna FM. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Bruno. Estamos aqui com a Coluna Capital dessa quinta-feira para falar sobre a taxação de grandes fortunas, né? Então, o que é, quais são os mitos, enfim, quais são as lendas e as realidades dessa questão do imposto, né? E é bom começar, Bruno, explicando para os ouvintes que a Constituição Federal, desde 1988, no seu artigo 153, permite a criação do IGF, né, o Imposto sobre Grandes ISGF, sobre grandes fortunas, né? Então, isso já é previsto. É uma criação de um imposto que não vai prejudicar a classe média, não vai prejudicar a classe mais pobre, não vai prejudicar os trabalhadores, nem alguns empresários, né? Isso é importante afirmar que vai ser mediante a uma aprovação de um projeto de lei para regulamentar essas questões. Então, seria como fazia o papel do Estado, né? O papel do Estado é tirar um pouquinho de quem tem muito, juntar no Estado e fazer uma distribuição para quem não tem nada. Então, é uma questão solidária, um imposto sobre grandes fortunas, regulamentada pelo Estado, para que o Estado leve condições de vidas melhores para os nossos irmãos brasileiros, né? Só que eles têm menos possibilidades materiais de ter uma vida digna, então o Estado faz uma compensação para que todos tenham um crescimento coletivo em conjunto. É isso que faz um país ser forte. Certo, Flauzino, muito bem. E eu queria saber também de você, aliás, bom dia, né? Eu estava aqui resolvendo aqui o problema aqui, meio perdida, confesso, mas a gente não poderia deixar aí de falar com você hoje por Skype, que a gente sabe que depois também você disponibiliza aí, não só para os nossos ouvintes, mas para todo mundo que tem interesse em economia nos assuntos que a gente pauta aqui. E aí, Flauzino, eu queria que você explicasse agora para a gente como funcionaria isso na prática, realmente? Então, muito boa essa pergunta. Tem um projeto de lei na Câmara Federal, que é o projeto de lei complementar 183, que ele define os padrões de como esse IGF funcionaria. Então, aqueles que estão preocupados, que têm lá a sua casa financiada, o seu carro financiado e acha que ele vai ser taxado porque ele está dentro do rol das grandes fortunas, não é isso. Essa narrativa precisa ser desconstruída. Na verdade, o projeto de lei fala em quem tem mais de 22 milhões e 800 mil reais em patrimônio. Quer dizer, na pessoa física, do CPF daquele cidadão, ele tem que ter uma grande propriedade, uma grande casa, na qual, somado, dá 22 milhões e 800 mil. Isso, de forma declarada no CPF, atingiria uma parcela muito pequena da população brasileira, não é todo mundo. E se você restringir mais, você vai ver que fazer um pente fino, é só 220 mil pessoas atendem a esse critério no Brasil. São 0,1% de toda a população. 220 mil pessoas é muito menos, é menos da metade das pessoas que morreram pela Covid, né? Então, é um número, assim, bem selecionado. E isso, em um ano, só essas pessoas contribuiriam a mais para o governo federal em torno de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais dava para fazer vários programas de saúde, de educação, de transporte, de geração de ciência e tecnologia, né? Ou fazer isso, o fundo necessário para um auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial
do ano passado gerou em torno de 50 bilhões de reais, a gente poderia ter um reforço de auxílio emergencial para esse sentido. Mas, enfim, isso entraria no orçamento deste ano para ser usado só no ano que vem, né? Então, a gente poderia ter outros destinos para isso daí. E, se você for menos restritivo, aumentar um pouquinho mais essa questão do patrimônio, você vai atingir quase 80 bilhões de reais a mais nos cofres públicos a cada ano. Flauzino, eu queria perguntar para você, né? As pessoas que seriam taxadas nesse imposto de grandes fortunas são as bilionárias realmente muito ricas, né? Eu queria que você citasse países que fizeram isso, que deu certo, que deu errado, como funcionou, por exemplo, a Argentina, França, Alemanha, né? Já andaram por essa pauta, né? Já aprovaram, já voltaram atrás ao longo dos anos. É o seguinte, Bruno. Países como Argentina, Suíça, Uruguai, Noruega, França, Alemanha, enfim, vários países, né, seja ele na Colômbia, daqui da América do Sul ou da Europa, fizeram isso daí. A Holanda e a Noruega, desde a década de 60 do século passado, né? A Argentina em 74. Só que dependendo do presidente que entra, principalmente aqui na América do Sul, aquele que é muito alinhado com os mais ricos, ele quer acabar com essa taxação. Porque são os mais ricos que financiam as campanhas, então eles querem acabar com esse imposto. Quem vai sofrer são os eleitores mais pobres que votam nesses candidatos da taxada elite, né, nacional. Mas na Noruega é um caso importante. Eles fizeram com que a faixa de patrimônio estabelecido é de R$1 milhão, em dinheiros de hoje, assim, convertidos, da Noruega. E isso atinge apenas 15 mil pessoas da Noruega, num país de 5,4 milhões, e gera quase 0,5% do PIB de arrecadação. Então, é uma questão que daí você vê que o investimento em educação, saúde e segurança na Noruega são exemplares, né? Então, é um país sério, um país que respeita essa questão do imposto e do patrimônio público, né? Então, lá deu muito certo. Agora, na Argentina, tem, como toda a América Latina, o Brasil inclusive, fica nesse jogo de elegermos alguém mais próximo da população e alguém mais próximo da elite. Daí a gente não consegue ter uma sequência, porque a gente vê questões momentâneas, eleitoreiras, e esquece numa questão do Estado, né, que é de longo prazo, que é o bem e a soberania do país, o bem-estar das pessoas, nivelar o mínimo de condição de vida para todos, né? E daí a gente fica nesse embate de estica e puxa, volta, vai, e a gente não consegue sair do lugar, fica patinando com o pneu no lodo, assim, acelerando, e não saímos para lugar nenhum. Flauzino, a gente tem uma mensagem de um ouvinte. John está perguntando para você se esse imposto, essa forma de taxação, seria uma forma dos milionários provarem ser o cidadão de bem patriota que dizem ser. E ele queria saber também por que há tanta resistência, então. Essa pergunta foi muito boa. Eu acho que ele pegou mais ou menos a linha do que eu estou tentando passar aqui. Na verdade, os ricos e muito milionários, não é rico, muito milionários, os bilionários, eles não estão muito interessados no bem-estar da população ou no bem-estar do país. Na maioria, vive até em Miami, vive em Nova York, vive em Londres, nem vive mais no Brasil. Então, eles estão, assim, no português mais claro, um pouco se lixando com o resto da população. Ele está preocupado se ele vai pagar menos imposto para ter mais dinheiro para ele gastar ou para ele guardar, para ele comprar o iate, o jatinho que ele quer. E ele não quer dividir um pouquinho, né? Uma pessoa que tem um patrimônio declarado de 22 milhões e 800 pagaria no ano 114 mil. Para ele, não seria nada no ano, né? Então, seria 10 mil por ano. Uma pessoa que, para ter um patrimônio desse, deve ganhar quase 1 milhão por mês. Então, ele poderia contribuir mais com o país. Mas, na hora da prática, de tirar o dinheiro do bolso,
ele prefere fazer pressões em cima do governo federal e do parlamento para que isso não aconteça mais, né? Que ele retire esses impostos. Essa é a resistência. Então ele prefere gastar, em vez de 114 mil por ano para ajudar o próximo, ele prefere bancar eleições de deputados federais, senadores, governadores, presidentes, para que essa lei não passe, para que ele consiga juntar seu recurso, ficar no seu bolso sem dividir com ninguém. Então, seria uma forma aí mesmo de tentar blindar, né? Se proteger ali, proteger o seu patrimônio. E aí eu te pergunto o seguinte, hoje, a gente está falando Fernanda, aqui... porque eu quero emendar a pergunta de ouvinte, temos outra também, e aí eu também queria falar para o Flauzino, que nós temos o Alexandre também está questionando aqui, né? Ele tem a visão dele, assim, quando a taxação de grandes fortunas, se ela fosse implementada, né, isso não faria com que diversos investidores saíssem do país e fossem procurar investimento em outro local? Essa é a dúvida dele. Muito boa pergunta, Alexandre. É uma pergunta recorrente. Vamos expulsar, se a gente aprovar isso. Isso aí é um sequestro de uma narrativa contra a população brasileira, contra o Brasil. O cara não vai, ele faz um charminho igual criança birrenta, né? Que tem umas crianças que são até mais birrentas, que querem bater a cabeça no chão para ganhar um doce, fazem choro, enfim, para ganhar o brinquedo, faz aquele escândalo, enfim. Esse é o perfil desses caras. Ele vai bater, fazer escândalo, fazer ameaças, enfim, para que essa lei não passe. Mas se passar, ele vai continuar tendo o lucro dele nos empreendimentos, vai continuar tendo as suas rendas, suas aplicações, enfim, isso aí não vai ser taxado de jeito nenhum. Então ele vai continuar ganhando. Na economia tem um economista famoso inglês que chama-se Keynes, que falava que o ser humano, né, o capitalista, o empresário, ele tem um espírito animal. Ele tem uma fome voraz por lucro. Se ele tiver lucro, ele não vai sair. Então, a garantia que ele vai ter lucro é muito mais presente, porque se a gente distribuir a renda, ele vai estar vendendo, né, dependendo do ramo, para as pessoas que vão estar adquirindo essa renda. Então, para ele vai ganhar muito mais, abrindo mão de 114 mil reais no ano e ganhando 20 milhões, porque é um efeito multiplicador muito maior, fazendo com que a renda circule no país, que tenha consumo, que tenha bem-estar. Essas pessoas vão estar consumindo desses grandes empresários. Enfim, uma roda. A economia é uma roda de quem tem renda vai comprar de quem vende e quem não tiver renda vai ficar à margem. Então, qual é a função do Estado? Dar renda para quem está à margem, para continuar comprando de quem produz. É uma coisa que se retroalimenta e todo mundo sai ganhando. Né? Precisamos de um pacto muito forte no país entre empresários, governo e trabalhadores, que são o povo. Né? A gente tem um projeto de país que essa roda, cada um cede um pouquinho para todo mundo ganhar. É isso. Flauzino, e já, né, ouvinte aqui tem prioridade, mandou mensagem, é direto para você, mas eu queria saber os impactos que a taxação das grandes fortunas causaria para nós, pobres réis mortais, classe trabalhadora, para nós que somos o proletariado. Lembrando que a desigualdade aqui no Brasil cresceu, né, mais uma vez, e 2020 foi a pior das últimas 2 décadas. Sim. Eu estou gostando das participações dos ouvintes, que achei um tocante bastante provocador, né? Para as pessoas mais pobres, que não têm um patrimônio que não chega nem a 10 milhões, a 1 milhão, não vai ter, assim, um impacto, né? Na verdade, eles vão ter ao contrário, eles vão sentir que o Estado vai poder dar mais garantias de educação, saúde, renda, enfim, segurança, transporte. É isso que é importante. Cada siglinha assim, de imposto que começa com I
né? Diferente de COFINS, que começa com C, que é uma contribuição, imposto, ele é dividido entre estados e municípios, né? Então, o governo federal é obrigado a dar sua parcela para o fundo de participação estadual e fundo de participação dos municípios. Essa renda vai voltar para onde que é a origem. Então, vai ajudar prefeituras, vai ajudar governos estaduais, vai ajudar o governo federal. Isso que tem que estar colocado em prática. Daí é isso aqui, eu estou falando do ponto de vista econômico. A gente tem um ponto de vista político, né? A gente precisa esse pacto que eu falei em forma dos agentes econômicos se unirem em prol do país, em prol dos estados e dos municípios, tem que ser repercutido. Ele tem que ser colocado em prática para que não tenha corrupção, para que o destino do dinheiro seja bem dado, né? Principalmente nos municípios e no estado. No governo federal, minha única preocupação é que a gente continue com o sistema de pagamento do juro da dívida da forma que está. Porque cada imposto, 50% vai para pagamento de juro. E isso não chega na população, isso só vai para enriquecer ainda mais o sistema financeiro e a gente não vê o retorno desse imposto por forma do governo federal. Então a gente precisa se preocupar com o destino desse imposto. Isso é uma questão econômica que a gente precisa definir, e a questão política também. Agora, tinha mais uma parte da pergunta que estava interessante, que eu acabei me perdendo aqui no momento. É porque o Bruno tinha comentado a questão da desigualdade. Da desigualdade, exatamente. Semana passada saiu um estudo dizendo que ela aumentou, cresceu muito, né? Os impactos a renda média da população caiu 10%. Porque o desemprego chegou a quase 50 milhões, e aqueles que são ricos, que são 1% mais ricos, quase que dobraram as suas riquezas no período da pandemia. Isso é importante a gente frisar, né? A desigualdade aumentou, até porque o Estado, o governo federal, parou de fazer suas contribuições sociais, né? Foi diminuído no orçamento, e a crise com desemprego, com a pandemia, com tudo que aconteceu, aumentou. E a gente está vendo o resultado, né? Então, muito mais pessoas precisando de um cobertor social previsto na Constituição Federal, definido pelas ações do governo, a gente não está vendo. Então, as desigualdades vão aumentar cada vez mais, se não tiver uma intervenção da mudança da política econômica. Tá certo. Flauzine, temos uma última aqui pergunta, acho que dá tempo, do ouvinte, o Elias. Ele disse assim, para um CPF gerar um lucro de 22 milhões, uma pessoa ter esse lucro, ele precisa gerar emprego também. Ele está dizendo que se aumentar, a corda não estouraria para o lado mais fraco, e essa pessoa que gera empregos supostamente teria que começar a demitir funcionários? É diferente. Precisamos separar uma coisa. CPF é diferente de CNPJ. Quem emprega pessoas são CNPJ. Certo? A gente não está falando da pessoa jurídica. Nós estamos falando de patrimônio da pessoa física. Para uma pessoa registrar uma casa de 22 milhões no seu próprio nome, é porque ele teve muito caixa pessoal, né? O empresário, ele é diferente da sua empresa. Um empresário sério, né? Que sabe fazer contabilidade, tudo certinho. Ele mistura as ações da sua empresa, ele não vai tirar 22 milhões do fluxo de caixa da sua empresa, porque depois ele não consegue comprar mercadoria, pagar suas contas, enfim. Ele só vai tirar esses 22 milhões de lá se ele tiver 60, 80 milhões, para ele poder tirar 22 de uma forma que não afete o seu negócio. Bom, e é uma diferença muito grande. Então, eu não estou falando de faturamento. O faturamento da empresa tem que ser muito maior do que uma pessoa que tem patrimônio de 22 milhões. Então, uma coisa não convém com a outra, não tem nada a ver, né? Então, são coisas distintas e que não vai afetar o negócio dele. E outra coisa, a empresa contrata pessoas não porque ela é boazinha,
que ela está aumentando o seu negócio. Quer dizer, que se ela está aumentando o seu negócio é porque está tendo lucro e precisa expandir. Então, assim, não é uma coisa... se um imposto vir afetar o negócio, mas mesmo assim tem lucro positivo e a pessoa quer aumentar seu investimento, ele vai aumentar. Não é um imposto que vai frear o apetite animal do espírito que tem o empresário. O espírito dele é ter cada vez mais lucro. Então, e o lucro você tem com aumento de faturamento, com aumento de venda, com distribuição, de marketing, todo algum investimento ele precisa de funcionários para dar esse suporte. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo, Flauzino, eu acredito então que era isso, né? O nosso tempo passou um pouquinho, mas pela gente, eu já te falei, a gente ficaria aqui o dia inteiro, porque realmente é um assunto muito importante, tem que ser levado, colocado em pauta o tempo inteiro, né? Ainda mais aí com reforma tributária, tantas reformas aí que a gente está vendo e tantas questões que precisam ser questionadas. Então, eu queria agradecer a você por mais uma coluna aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Bruno. Obrigado aos ouvintes que participaram, que enriqueceram essa coluna capital de hoje. Eu acho que foi muito importante, né? O Alexandre, o Eli, alguns outros que eu não lembro o nome, mas foram vitais assim para o enriquecimento da coluna de hoje. Eu pedi que me sigam no YouTube, né, Bruno? Antes que você me lembre de novo, né? Flauzino Antunes no YouTube. Né? Flauzino é com Z, para quem quiser me achar. Sigam e a gente vai discutindo mais questões de política e economia no nosso canal lá. E até a próxima quinta-feira. Obrigado aí a oportunidade no Jornal da Moderna e na Rádio Moderna FM. Nós que agradecemos, Flauzino. Até quinta que vem. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Muito bem, agora é 12:08. Agora nós